Olá galera, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Alencar e hoje a gente vai falar sobre congruência de triângulos. Tá? Mas a gente muito ouve falar sobre a palavra congruência, mas você sabe o que é ser congruente? Tá. Vamos primeiro entender. Olha, congruência é a coincidência ou correspondência de caráter, qualidade, conformidade, concordância, harmonia. É adequação, justeza ao fim que se propõe ou se destina. Congruência de pesos e medidas. Tá. Mas na geometria, né? Geometria. Terra. Metria. Medida da terra. Né? Como é que a gente fala de congruência? É muito simples. Congruência, quando a gente fala de medida, são medidas. Tá? São medidas. Nós temos, num triângulo, nós temos duas coisas importantes, né? São os lados, que são aqui, ó, A, B, C. Então, A, B é um lado, certo? BC é outro lado, certo? E AC ou CA é outro lado. Esses lados aqui pertencem a este triângulo. E esse triângulo ele tem ângulos, né? Essas regiões aqui internas também tem ângulos externos. E a pergunta é, como é que eu comparo dois triângulos em igualdade ou se pelo menos são semelhantes, que é outra aula que a gente vai falar. Como é que eu sei que esse triângulo ABC ele é congruente, tem a mesma medida que um triângulo outro próximo dele ou encostado nele, DEF? Será que eles são congruentes? Será que eles têm as mesmas medidas? Ou seja, será que ele possui lados e ângulos congruentes, iguais, mesma medida? Tá? Bom, então vamos lá. Para responder isso, a gente fala aqui, um triângulo é congruente, o símbolo vai ser 3 tracinhos, tá? 3 tracinhos. O tracinho tá legal aqui, mas imagina que são 3 tracinhos paralelos a outro triângulo se e somente se é possível estabelecer uma correspondência entre seus vértices ABC, DEF, tá? ABC, tirar o D aqui tá muito encostado, tá? E o DEF, tá? Seus lados ordenadamente congruentes aos lados dos outros. O que significa essa frase aqui, né? Se eles na ordem são iguais em medida ao lado dos outros. Por exemplo, A ser igual a DE, AB ser igual a DE, BC ser igual a EF, CA ser igual a FD. Ou AB ser igual a EF, BC ser igual a FD, CA ser igual a DE. Não importa aqui a ordem que eu comece, mas a ordem um atrás do outro, né? Um seguido do outro, um após o outro, ser o mesmo valor de lado e de ângulo, tá? Seus ângulos ordenadamente congruentes aos ângulos do outro. Então, este ângulo, este aqui, este aqui, este aqui e este aqui, tá? Se somente se AB for do tamanho de DE, BC é F e CA é FD. Tem que ser igual. Tem que ser a mesma medida, de modo ordenado, um atrás do outro na mesma sequência, tá? É por isso que nós temos esses casos aqui de congruência. São 4 casos que nos ajudam a demonstrar que os outros são iguais. Demonstrou esses casos mínimos, você consegue provar que um ângulo é que um demonstrou esses casos minimamente, você consegue demonstrar que um triângulo é congruente a outro, ou seja, que possuem as mesmas medidas. Primeiro caso, lado, ângulo, lado. Temos 2 lados de mesma medida e um ângulo também de mesma medida. Não precisa provar que todos os 6 são, apenas um lado, um ângulo e um lado nessa ordem. Segundo caso,
Lado, lado, lado. Os três lados são de mesma medida, então os triângulos são de mesma medida. Terceiro caso, ângulo, lado, ângulo. Temos dois ângulos iguais, mesma medida, e o lado compreendido entre eles é também mesma medida. Lado, ângulo oposto. Um lado congruente, o ângulo ao lado adjacente, né, ao lado, e o ângulo oposto do outro lado. Tá? Então são esses 4 casos que a gente vai estudar. Vamos lá. Vamos entender então esses casos. Primeiro caso que eu vou estudar aqui com vocês. Lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. LAL. Dois lados congruentes e ângulos formados também congruentes. Então olha só. Reparem aqui que eles já mostram os triângulos ACB, EFG. Então olha, o AC, este lado aqui, ó, esse tracinho aqui e esse tracinho aqui do EF é para dizer que eles têm a mesma medida. O AB, o EG, também o tracinho aqui, mesma medida. Pode até colocar 2 tracinhos para dizer que é um lado diferente. Tá? 2 tracinhos, um tracinho e o ângulo aqui e o ângulo aqui. Tá bom? Diminuir aqui que está muito difícil escrever. Então repara, lado, ângulo, lado, igual. Lado, ângulo, lado, igual. Então, como isso ocorre, esse lado igual a esse lado igual a esse e esse lado igual a esse, tem a mesma medida, então eles são todos, esse triângulo é congruente a esse, ou seja, a gente escreve assim, ó, ACB congruente a, ordenadamente, ó, EFG. O que é que significa? AC congruente a F, AB congruente a EG, CB congruente a FG. Tá bom? Beleza? Tranquilo. Legal. Caso aqui numérico, né? Ó. Aqui vale 2, CA, AB vale 3 e o ângulo A, né? CAB, né? O ângulo, esse ângulo aqui vale 90. Lado, ângulo, lado. Será que é congruente a esse? Olha, não está na mesma posição, mas se a gente encontrar ordenadamente na mesma sequência isso daqui, igual, mesma medida, vai ser, ó, FE vale 2, mesmo de CA. Logo em seguida, ó, o ângulo entre eles, 90, é o mesmo, tá aqui. Logo em seguida, 3. Então, eu não preciso saber desse valor, eu não preciso saber desse valor, nem desse valor. Só pelo caso lado, ângulo, lado, eu já sei que eles são congruentes. Tá bom? Então, lado, ângulo, lado. Se dois triângulos ABC e DEF, quaisquer, possuem um lado, um ângulo e um lado com medidas iguais, ordenadamente, então ABC é congruente a DEF. Observe que essa ordem deve ser respeitada. Triângulos que possuem dois lados e um ângulo com medidas iguais, nem sempre, cuidado com isso, né? Nem sempre são congruentes. Então, o ângulo deve estar entre os dois, tá? Ó, tá bem aqui, entre eles. Lado, ângulo, lado. Beleza? Parece uma pessoinha aqui, né? Opa, não dá para desenhar. Mas você entendeu. Bom, vamos lá então para o segundo caso. Lado, lado, lado. AC, CB, BA. Ó, 1, 3, 3, 2, 1, 3, 2. Então, ó, esse aqui tem a mesma medida desse. AC tem a mesma medida de EG. CB tem a mesma medida de GF. FE tem a mesma medida de BA. Então, ACB é congruente a EGF. Tá? Olha a ordem. Se os três lados de um triângulo forem congruentes a três lados de outro triângulo, então
Se, então, né, uma conclusão, esses dois triângulos são congruentes. Olha só que interessante aqui, ó, numericamente. Ó. Aqui vale 2. Aqui, olha. Opa, aqui, 2. Tá? Então, esse aqui igual a esse. Aqui vale 3,61. 3,61. Aqui também vale 3,61. A gente faz os mesmos tracinhos para dizer que são os dois lados congruentes. E por fim, aqui ó, 2 tracinhos, o 3, 3. Se os três lados são iguais em medida, então significa que os ângulos também são iguais em medida. Sabe o que outra coisa é igual? Perímetro. Perímetro é igual. Se eu somar os lados, então dará igual. Certo? Ó, 2 mais 3, 5 mais 3,61, 8,61 de perímetro. Aqui também, ó, 3 mais 3,61, 6,61, mais 2, 8,61. Os perímetros são iguais. Sabe o que mais é igual? A área. Base vezes altura dividido por 2. Né, ó, 2. Aqui no caso aqui, vamos dizer que seja 90 graus, tá? Só para a gente simplificar. 2 vezes 3, 6 dividido por 2, 3. 2 vezes 3, 6 dividido por 2, 3 também. Mas também você pode fazer aqui, mas teria que saber a altura correspondente. Então, por enquanto não vamos mexer com isso, tá? Segundo caso, lado, lado, lado. E aí você pode estar se perguntando, poxa, mas para que a congruência? Porque antigamente, ainda hoje, mas antigamente, não se usavam réguas como a gente usa hoje, medidas tão precisas. Então, eles tinham que estudar a igualdade de áreas, a igualdade de perímetros, a igualdade de lados, e a partir daí você vai trazendo, desenvolvendo toda a geometria. Nesse caso aqui, o terceiro é ângulo, lado, ângulo. Tá? Dois ângulos congruentes, mesma medida, e o lado entre esses ângulos congruentes. É o contrário, né? Aqui, ó. Lado, ângulo, lado, um lado, o ângulo entre eles, o outro lado. Aqui vai ser, no terceiro caso, ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Ó, ângulo, lado, ângulo. Tá? Por exemplo, aqui o ângulo vale 56,31. O lado vale 2 e o outro ângulo vale 90. 56,31. O lado vale 2 e o outro 90. Ângulo, lado, ângulo. Aqui, ó. Ângulo, lado, ângulo. Tá? O que é que a gente fala então? Que esse triângulo aqui, ó, ABC, começa aqui no 56, só para ter uma ordem, tá? Manter a ordem. É congruente ao FED. Então, ABC é congruente, tem as mesmas medidas de todos os ângulos, de todos os lados, do perímetro, da área, de tudo. É congruente ao FED. FED. Tá bom? Quando dois triângulos possuem um ângulo, um lado e um ângulo congruentes, então, né, quando então, esses triângulos são congruentes. Então, essa é a nossa condição. A ordem aqui sempre conta, sempre, não é também, né? A gente pode dizer assim, ó, sempre conta, tá bom? Não basta que os triângulos possuem os dois ângulos e um lado iguais. É necessário que seja na mesma ordem e que esse lado esteja entre eles. Se aqui, por exemplo, se fosse o 2 aqui, não seria congruente. Se fosse o 2 aqui, não seria congruente. Tem que ser entre eles. Tem que ser, né? Aqui fosse 2, aqui fosse 3, aqui fosse 2, aqui fosse 4 e aqui 5. Importa. Tem que estar entre. Então é ângulo, lado, ângulo, sendo o lado entre eles, nos dois triângulos. Legal? Beleza? Continuando. Lado, ângulo, ângulo. Tá? Congruência do ângulo adjacente e congruência do ângulo oposto. Alguns colocam até um ozinho aqui do lado desse A, tá? Para mostrar que é o ângulo oposto. Então repara, ó. Eu tenho esse lado aqui, tá? AB. O ângulo ao lado dele, esse aqui, e o ângulo oposto a ele. Tá aqui, ó. Tá? Ó. Tá aqui o lado
do lado dele. Ângulo e o ângulo oposto. Não é entre agora, repara, ó, tá aqui, lado, ângulo, ângulo. Ó, vamos ver aqui. Ó. Lado 3, o ângulo adjacente, 90. Lado 3, o ângulo adjacente, 90. E o ângulo oposto ao 3, está aqui. Ó. O ângulo oposto ao 3, está aqui. Então, lado, ângulo, lado. Significa o quê? Que o... Vou começar daqui, ó. BAC é congruente a quem? Ao DEF. DEF. Uma coisa que é importante na geometria euclidiana aqui é que você precisa aprender a lógica, você precisa ordenar, o pensamento ordenado é muito importante, tá? Então, lado, ângulo adjacente, ângulo oposto, tá? Esse é o caso. Quando dois triângulos possuem um lado, um ângulo adjacente e o ângulo oposto a esse lado congruentes, então os dois triângulos são congruentes, ou seja, tem as mesmas medidas. Esse lado é igual a esse lado vai ser igual a esse, né? Tá entre os ângulos. Esse lado vai ser igual a esse. Esse ângulo vai ser igual a esse, assim como os outros lá, né? Dá até para calcular, quem sabe aqui, ó, quiser calcular, basta lembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, subtrai de 90, subtrai de 56,31 e você acha esse valor desse ângulo aqui. Eu vou até deixar como desafio para você colocar aqui nos comentários quanto vale esse ângulo. Muito fácil, né? Subtrai 180 de 90 e o resultado dessa subtração subtrai de 56,31. Facinho, tá bom? Bom, então nós temos os três casos, tá? Vamos repetir aqui, ó, os 4 casos que a gente viu aqui no comecinho. Lado, ângulo, lado, 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 ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo adjacente, ângulo oposto. Aí a gente viu em cada um desses, foi comentando, não é isso? Para você não se perder. Lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado. Tem que ser mesma medida. Depois, lado, lado, lado. Os 3 lados, mesma medida. Depois, ângulo, lado, ângulo, ângulo, lado, ângulo, mesma medida. Depois, lado, ângulo adjacente, ângulo oposto. Lado, ângulo adjacente, ângulo oposto. Lado, ângulo adjacente, ângulo oposto. Tá? São os 4 casos em que, se você mostrar que são congruentes, você demonstra que o triângulo é congruente. Tá? Quando você mostra esse caso mais simples, você demonstra que todo o triângulo é assim. Ah, mas vai ficar nisso? Não. Por exemplo, quando a gente fala que em todo triângulo isósceles os ângulos opostos aos lados congruentes são congruentes, os ângulos da base de um triângulo isósceles são congruentes. Então, um caso bem interessante é o seguinte, ó, tem um triângulo isósceles aqui que esse ângulo é igual a esse ângulo, tá bom? E aí, esse lado igual a esse lado, certo? Essa é a... Tem que mostrar isso, na verdade. Esse meu triângulo está muito feio, deixa eu desenhar um triângulo mais bonitinho. Pronto, tá aqui, ó. Assim, tá? Então, ó, dizemos que em todo triângulo isósceles, os ângulos opostos aos lados são congruentes. Ó. Então, esse é igual a esse, então esse lado vai ser igual a esse. Tem que demonstrar isso. Certo? Tem que demonstrar isso. De onde é que você demonstra isso? Tem um caso muito tranquilo aqui, ó, que é o seguinte. Se eu pegar e separar, isso aqui ainda bem na metade, tá? Bem na metade. O que vai acontecer? Eu sei que esse ângulo é igual a esse. Eu sei que esse lado é igual a esse. Bem na metade, esse lado é igual a esse. Tá? Ângulo, ângulo, lado, lado. Esse lado aqui é comum, esse lado aqui é igual. Ora, isósceles é justamente quando dois lados são iguais.
Então eu tenho lado, lado, lado. 3 lados iguais, logo os ângulos internos também são iguais. Eu posso concluir isso. Se eu concluo que todos os 3 lados são iguais, eles são congruentes. Se são congruentes, todos os ângulos são iguais. Se todos são iguais, esse lado tem que ser igual a esse por congruência. Tá bom? Claro que aqui é uma demonstração super rápida, só para você ter uma ideia, tá? De onde a gente usa. Tudo bem? Olha, um caso especial aqui que aparece bastante. É um caso especial do lado, lado, lado. E é o seguinte. Se 2 triângulos retângulos, ou seja, que tem um ângulo reto, se 2 triângulos retângulos têm congruentes um cateto e uma hipotenusa, então esses triângulos são congruentes. Ó, vamos ver aqui. Se esse cateto aqui, ou seja, o que está do lado do ângulo de 90, é igual a esse cateto aqui, tem a mesma medida. Se a hipotenusa tem a mesma medida, então isso daqui, esses 2 triângulos, são congruentes. Tá? Você pode mostrar isso por onde? Pelo teorema de Pitágoras. Porque você sabe que esse ao quadrado é igual a esse ao quadrado mais esse ao quadrado. E esse aqui, ó, esse ao quadrado vai ser igual a esse ao quadrado mais esse ao quadrado. Ó. Ora, se esse quadrado é igual a esse quadrado e esse quadrado, então, pela lógica, dá para mostrar que esses dois são iguais. Ou seja, lado, lado, lado. Então, basta que um cateto e hipotenusa sejam de mesma medida que os 2 triângulos são congruentes. Tá bom? Então, são aplicações muito rápidas aqui, só para você ter uma ideia, tá? De onde a gente usa e como a gente vai demonstrando as coisas. Beleza? Espero que você tenha entendido, apreciado esse conhecimento. Compartilha para os seus amigos, dá aquele like, se inscreve. Tá bom? Tchau, tchau.